Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los para a leitura de um texto da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2, os versículos 1 a 12. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Muito bem, eu tomo esse texto para extrair aqui algumas lições preciosas dessa passagem, desse grande milagre que o Senhor realizou. Aliás, o primeiro milagre de tantos outros que durante seu ministério terreno Jesus operou neste mundo. Claro que todo milagre demonstra a divindade de Jesus. O apóstolo João, no seu evangelho, ele procurou selecionar alguns dos grandes feitos de Jesus que evidenciavam a sua origem divina. A preocupação de João foi exatamente mostrar um Jesus poderoso, capaz de realizar milagres, aquilo que o homem não pode fazer, mostrar que Deus pode realizar. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, porque só Deus pode realizar milagres. A medicina, os homens podem curar enfermidades, mas realizar milagres o homem não pode fazer. Só o Senhor, nosso Deus, pode realizar. Bem, Jesus era uma pessoa do povo, uma pessoa comum, que participava ativamente da vida social daquela época. Ele não era uma pessoa excluída da sociedade, nem um alienado. Aqui mostra exatamente Jesus participando de uma festa de casamento, envolvido no ministério glorioso de implantar o reino de Deus, de revelar o evangelho ao mundo, de resgatar Israel da escravidão e trazer uma perspectiva de vida eterna para todos os homens. Mesmo assim, o Senhor Jesus tinha lá os seus momentos de vida social. Isso deve acontecer com todos nós ainda hoje. Por mais que sejamos envolvidos em atividades espirituais próprias do reino de Deus, nós não podemos perder também a vida de comunhão com as pessoas, criar um bom relacionamento com familiares, com amigos e com a sociedade. Jesus deu esse exemplo aqui, mas o que importa para nós não é apenas esse comportamento de Jesus na área social. Foi o que aconteceu em Caná da Galileia. Caná era uma cidadezinha bem próxima a Nazaré, onde Jesus fora criado. Tudo indica que aquele casal, naquele casamento que convidou Jesus, talvez fosse até parentes de Maria, parentes, portanto, do Senhor Jesus. E ali o Senhor compareceu. E no andamento daquelas festividades, surgiu logo um grande problema, que nas circunstâncias daquela festividade, os familiares não teriam solução imediata, mas o Senhor Jesus estava lá.
E esta é a grande lição desse texto, que eu quero firmar aqui hoje. A presença do Senhor Jesus na nossa família, no nosso casamento, na nossa vida, em qualquer circunstância, ela é capaz de superar as nossas momentâneas dificuldades. Coisa boa é ter o Senhor de forma permanente com a gente. Conforme Davi já dizia, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. É por isso que Ele está à minha mão direita, eu nunca vacilarei. Nunca abra mão da pessoa de Jesus no seu convívio pessoal, no seu dia a dia, porque surgirão problemas na sua vida e o Senhor Jesus estará presente para dar plena solução a todos os problemas que possam nos atingir, como atingiu aquela festa de casamento em cheio. O vinho acabou. Claro que a mãe de Jesus tomou conhecimento daquele episódio e ela, conhecendo o seu filho, sabendo o poder que ele tinha, e talvez até no anseio, no anelo de vê-lo realizando um milagre, se projetando como Messias, se revelando como Deus, ela logo apressou em procurar Jesus e contar exatamente o problema que estava acontecendo. Talvez a intenção de Maria não fosse apenas dar uma solução ao problema festivo, mas projetar o seu filho, como é o desejo de toda mãe. Aí deu vazão a Jesus para trazer uma resposta aparentemente muito dura, se bem que não é. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso indica que Jesus compreendeu a intenção real de Maria, que era que ele logo assumisse a condição de Messias, de enviado de Deus, já naquela grande festa. Então Jesus falou, ainda não é chegada a minha hora. E a expressão mulher não era um trato depreciativo naquela ocasião, era algo usado para pessoas importantes, para pessoas nobres, era um trato muito fino, tratar uma senhora de mulher naquela oportunidade, como também ainda é hoje, mas o sentido para eles era muito mais profundo do que para todos nós. Jesus sempre respeitou a sua mãe, seus familiares, enfim, qualquer pessoa da sociedade. Mas o que importa para nós aqui é que o Senhor Jesus tem o momento certo para agir. Às vezes nós nos perdemos e perdemos a nossa fé, a nossa esperança, porque nós não estamos afinados com a mente de Deus. O Senhor tem o momento certo para agir e Ele nunca age fora de hora. O Senhor sempre age na hora certa, no momento correto, ainda que nós entendamos que Ele está demorando. Como aconteceu na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, quando elas disseram, o Senhor chegou muito tarde. Não, Jesus chegou na hora certa, no momento oportuno, na hora apropriada. Jesus acionou muitas pessoas para que o milagre acontecesse. Finalmente, aconteceu o milagre. Jesus transformou água em vinho. O que é isto? É a capacidade do Senhor Jesus de mudar as situações. De, aparentemente, uma situação insolúvel, sem solução, o Senhor Jesus tem a resposta cabal para todos nós. Ele é capaz de transformar trevas em luz. Ele é poderoso para mudar a sua situação, do seu casamento, da sua família, porque Ele tem todo o poder e toda a glória. Ele iniciou os seus milagres, o seu ministério de poder, exatamente com este milagre aqui, Ele mudando a natureza das coisas. Importante saber que o Senhor Jesus pode mudar a natureza das coisas, a sua essência, aquilo que aparentemente não pode ser mudado. Jesus tem capacidade para mudar. Isso quer dizer que nem tudo está perdido para você e para mim. Não, nunca estará, porque o Senhor Jesus estando conosco, Ele há de mudar aquela nossa realidade. Se é uma doença incurável, que não tem remédio nesse mundo, você não precisa desesperar, o Senhor pode curar essa enfermidade. Se é um problema de relacionamento no casamento, entre pais e filhos, entre irmãos, parece que ninguém pode resolver. Creia, Jesus pode transformar a natureza dessa situação. O que eu quero com essa palavra, como pregador do Evangelho, é que você não desespere. Diante de qualquer situação aparentemente difícil, coloque a sua confiança em Deus, chame Jesus, acione o Senhor Jesus, conta para Ele a sua história, o seu drama, o seu problema, e você verá que talvez não no seu tempo, não na sua hora, mas na hora de Deus, no momento certo, Ele agirá em seu favor. Confia no Senhor inteiramente e você receberá o grande milagre que você está precisando aqui e agora.
Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de